Tá rolando uma treta entre a diretoria do Fluminense, Mário Bittencourt, né, que é advogado, e o Diogo Dantas. O Diogo Dantas aí tá trazendo algumas informações de SAF lá, e tem algum informante dentro da BTG, só pode, e o Lauro Jardim também. Sempre deixando algumas informações sobre SAF, atualizando. Agora parece que ele foi longe demais e irritou a diretoria do Fluminense. Primeiro foi o CEO do Vasco, informando que os dois clássicos contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro serão no Maracanã. A torcida do Fluminense, como de costume, ficaria no setor sul, nos dois jogos. Com o mando do Vasco e, claro, com o mando do Fluminense. Isso é óbvio. O Fluminense administra o Maracanã com o Flamengo. Houve uma licitação vencida pelo Flamengo e pelo Fluminense. Há uma divisão de receitas do Maracanã, uma parte maior do Flamengo, uma parte menor do Fluminense na administração do estádio. Então, não há dúvida com relação a isso. Foi aberta uma empresa, que é a Maracanã S.A., para administrar o Maracanã, aprovados pelos sócios do Fluminense e pelos sócios do Flamengo. A empresa existe, então os dois administram o estádio. O Vasco entraria ali com um acordo que foi assinado ontem, na segunda-feira, para que ele pudesse mandar esses jogos no Maracanã, e já está até acordado de que Vasco e Flamengo será lá. Ok, tudo bem. O próximo jogo do Fluminense com o Vasco é a mando do Fluminense, é no dia 24 de maio, no sábado, às 18h30, horário de Brasília, pela 10ª rodada da competição nacional. Aí vai o Diogo Dantas, aquele mesmo lá da BTG, do Globo, que traz informação da SAF, dizer o seguinte na sua matéria, tá lá: Flamengo e Vasco podem rever divisão do Maracanã com Fluminense. Acordo passa por reforma de São Januário e obra no gasômetro. O Vasco vai reformar São Januário, precisa de um estádio para mandar os seus jogos. E o Flamengo vai fazer uma obra no gasômetro, vai construir um poleiro lá para o Urubu jogar, lá no gasômetro. Ok, mas só que na matéria do Diogo Dantas, ele inclui o Vasco como um dos administradores. E o Vasco até participou dessa licitação. Iria participar, acabou desistindo, acabou ganhando Fluminense e Flamengo. Agora, a matéria do jornalista, ele inclui e ainda alega que o Fluminense tem dificuldades nessa parceria, dificuldades financeiras nessa parceria, que o Vasco seria bem-vindo na administração, e ele ainda coloca que o Vasco vai jogar 19 partidas no Maracanã com esse novo acordo assinado na segunda-feira. Olha o que ele diz. Detalhes do acordo que o Vasco assinou com Flamengo e Fluminense para fazer parte do Maracanã. S.A. O clube poderá envelopar o estádio, ali, vestiário, botar foto dos jogadores do Vasco, corredor com as cores do Vasco. O clube poderá envelopar o estádio, iluminar com suas cores e operar ingressos. Ok? Negociação comercial passa por taxa igual ao Estado, né? O mesmo que o Fluminense e o Flamengo pagam ao governo do Estado, o Vasco também pagaria. Exploração de bares e outras receitas. Aí eu não sei se isso é possível. O Vasco também paga a taxa ao governo do Estado, já que houve uma licitação e que o Flamengo e o Fluminense que administram o estádio. Não sei como isso, acho que nem é permitido por lei. Então é uma coisa séria do governo do Estado, ele é uma licitação. Agora, depois de aprovado, entra o Vasco nessa história aí. No total, o Vasco estima 19 jogos dentro do acordo e prevê usar em jogos da Sul-Americana. 19 jogos a mais naquele gramado do Maracanã que não suporta Fluminense e Flamengo jogando lá. De 6 em 6 meses ou de 4 em 4 meses tem que parar de ter jogo lá para reformar o gramado. Aí vai colocar mais 19 jogos. O Vasco vai passar a mandar jogos do Brasileirão também lá, nesse gramado do Maracanã, amigo. Ah, mas na década de 80 jogavam todos lá. Não, o Vasco jogava em São Januário, Botafogo jogava no Caio Martins. É só nos clássicos que eles se encontravam no Maracanã, que é o grande palco. Aí tudo bem, irmão. Aí já há um desgaste do gramado. E na década de 80 e 90, o gramado do Maracanã já sofria. Porra, já fui ver jogo no Maracanã que era lama pura. É que o nível dos jogadores era enorme, né, comparados com o de hoje. Aí o Fluminense foi a público, né, se defender. Olha que o CEO do Vasco, vou falar aqui, ler para vocês o que o CEO do Vasco falou.
O Vasco passou a negociar não só com o Flamengo, mas também com o Fluminense. Isso é o CEO do Vasco falando. Não só com o Flamengo, mas também com o Fluminense, com o Mário Bittencourt. Um acordo bem amplo do que somente a partida do dia 19. Negociamos tanto com o Flamengo quanto com o Fluminense um acordo mais amplo para esta formalização. O que está formalizado. Ele falou que está formalizado no acordo. A gente estabeleceu que todas as partidas, exceto as válidas pelo estadual em 2025 e 2026, estadual em 2025 já foi para o espaço. Então, em 2026, serão jogadas no Maracanã com público de 50% para cada torcida, disse o CEO do Vasco. Então, todos os jogos, sem ser o do estadual, serão no Maracanã entre Fluminense e Flamengo. Ok. Aí a gente vai para a resposta do Fluminense à matéria do Diogo Dantas no Globo. O Fluminense foi bem pesado na sua resposta. São inverídicas e de todo infundadas as informações publicadas pelo colunista Diogo Dantas de O Globo na manhã desta terça-feira sobre conversas para redivisão dos direitos de concessão do Maracanã. Não cabe, né? Nesse momento, depois de assinado pelo governador, tais conversas nunca existiram entre os clubes citados na nota. E tal ideia não tem qualquer fundamento, segundo o Fluminense. Os interesses dos clubes, tanto do Fluminense quanto do Flamengo, estão protegidas por cláusulas específicas. Portanto, sequer haveria fundamento para tais conversas. Ainda assim, cabe esclarecer. Ponto 1 do esclarecimento do Fluminense. O modelo de divisão de receitas e despesas do Maracanã não está previsto no edital do governo do estado. Tem sido um acordo firmado entre Fluminense e Flamengo. Bares, essas coisas todas. Esse acordo prevê que qualquer terceiro, no caso o Vasco, que tenha interesse em ser sócio dos clubes no Maracanã, precisa de autorização de Fluminense e de Flamengo. O acordo também prevê que qualquer terceiro tenha, no máximo, metade da participação do Fluminense. O Fluminense não tem prejuízo decorrente da participação como acionista do Maracanã, como foi dito na matéria. O acordo assinado ontem apenas estabelece que os jogos entre os clubes Fluminense, Flamengo e Vasco serão disputados no Maracanã, com divisão 50% da torcida. 50, meio a meio da torcida. Foi o que o CEO, o Amoedo, falou. Né? Os clássicos. Meio a meio no Maracanã. Foi somente isso que foi assinado na segunda-feira. E que será respeitado o lado sul da torcida do Fluminense. Foi isso que foi acordado. Ok. Mando é do Vasco? Vamos jogar no Maracanã? Beleza. Meio a meio. Arquibancada. Ok. Mas eu vou manter o meu setor sul, tá? Tá ok. Você é que manda. O Vasco poderá pleitear também outros 4 jogos por ano. Nesse ano de 2025, mais 4 jogos. Jogar no Maracanã. E em 2026, mais 4 jogos como mandante no Maracanã, até que a reforma de São Januário seja feita. Então foi isso que foi acordado entre as partes na segunda-feira. Cara, é tão absurdo o que a gente lê assim, nessa matéria do Globo, que foi até importante, né, do clube se posicionar e vir logo a público. Foi até rápido a resposta do Fluminense, para que as coisas fiquem bem claras, que é um absurdo. Eu já acho até muito você permitir 4 jogos a mais do que foi pleiteado pelo Vasco nos clássicos. Porque realmente a minha maior preocupação é com o gramado do Maracanã. Se você inclui mais um clube aí para ajudar, né, pagar as contas, a água, a luz, porque só acender a luz e ligar a água do Maracanã já é um custo enorme, ok. A minha maior preocupação nisso tudo é o próprio gramado, as condições que os jogadores de Fluminense e de Flamengo vão jogar num gramado que já sofre com apenas 2 clubes e vai ter mais um agora.
Eita, tá pegando fogo, bastidor. Rapaziada, Departamento Médico do Fluminense, atualização, Gabriel Fuentes, perto do retorno, muito perto do retorno. Riquelme, Isaac, Guga e Otávio permanecem no departamento médico. Fluminense encaminhou a renovação de contrato do goleiro Gustavo Félix, que completou 18 anos no último dia 4. O goleiro do Esquadrinha 07 vai assinar um novo contrato com duração de 4 anos nos próximos dias. Bom goleiro, pega muito, goleiraço. E é isso, tá? Peço seu like, sua inscrição, seu compartilhamento. Tamo juntos, até o próximo vídeo. Tô indo nessa. Fui!